Olá, amigos do canal Vista Pátria, quem fala é Alan Frutuoso. Coronel Naime é encontrado desacordado dentro da prisão. Impeachment de Barroso será protocolado pela oposição. Ministro de Lula fala em fraude eleitoral em 2018. E voto impresso volta a ser discutido no Senado Federal. Também temos Ricardo Salles expondo o comércio de lotes de invasão de terra. TCU quer caçar o salário do ex-presidente Jair Bolsonaro. Governadores reagem ao fim das escolas cívico-militares e Janja destrata mestre de cerimônia. Tudo isso agora no seu canal Vista Pátria. Peço que você verifique se está inscrito no canal. Se não tiver, inscreva-se. Também siga todas as nossas redes sociais e deixe o seu gostei no vídeo, caso você goste do meu trabalho jornalístico aqui. Vamos lá, pessoal. O Coronel Naime é aquele coronel que foi depor na CPMI e disse que não sabia o porquê ele estava preso. O Coronel Naime, ele estava de férias no dia dos atos do 8 de janeiro, sequer participou do planejamento, mas foi preso. No seu depoimento, ele indica, lá na CPI, que pessoas acima dele teriam interesse na sua prisão e mantê-lo preso como culpado, enquanto outros escalaram, dentro da hierarquia da Polícia Militar e escalaram auxiliados pelo Capelli, que foi o interventor do Flávio Dino, interventor do Lula. E hoje o Coronel Naime foi encontrado desacordado dentro da cela. Ele que, inclusive, a oposição recolheu assinaturas pedindo a sua soltura. Alexandre de Moraes negou a soltura do Coronel Naime, que está preso desde o dia 7 de fevereiro de 2023, mas ele foi encontrado, inclusive, com um armário jogado em cima do seu corpo. O Coronel Naime passa bem, ele foi levado para o hospital, foi feito exames nele, não encontraram nenhuma lesão grave. O Coronel Naime, ele retornou já para o batalhão prisional do Distrito Federal, onde ele se encontra. O caso ainda não foi explicado, Só esse ponto que eu queria trazer aqui, essa notícia para vocês, esse caso curioso com o Coronel Naime, que alega estar preso injustamente. Pessoal, o impeachment de Barroso será protocolado, A oposição já afirmou que vai protocolar o pedido de impeachment baseado no crime de responsabilidade do ministro Barroso. Para quem não viu a essa altura do campeonato, vamos ver aqui. E quem já viu, vamos ver de novo, porque é importante para embasar o que eu vou trazer a seguir. Ontem, durante um evento da União Nacional dos Estudantes, o ministro Barroso resolveu dizer que ele derrotou o bolsonarismo. Vamos dar uma olhada. Daqui com a energia renovada, pela concordância e pela discordância, porque essa é a democracia que nós conquistamos. Nós derrotamos a censura, nós derrotamos a tortura, nós derrotamos o bolsonarismo para permitir a democracia e a manifestação livre de todas as pessoas. Ele ainda fala, que é impressionante que, nesse mesmo contexto aí, o som não está muito bom, Eu peço desculpas, mas foi a gravação, a qualidade da gravação feita no momento, não tem como a gente melhorar isso. Mas ele também fala sobre o que é uma ditadura e que eles lutaram contra a ditadura. Vamos ver. Porque só ditadura que fecha Congresso, só ditadura que caça mandatos, só ditadura que cria censura, só ditadura que tem presos políticos. Nós percorremos um longo caminho para que as pessoas pudessem se manifestar de qualquer maneira que quisessem. Nós vivemos a democracia no Brasil. E estar aqui é reencontrar o meu próprio passado de enfrentamento do autoritarismo, da intolerância. Bem, levando em conta o que o Lula falou, que a democracia é relativa, faz até sentido a fala do Barroso, porque nós estamos vivendo na democracia relativa. Vocês viram aí, durante a fala dele, várias incoerências no que ele falava. E também temos aí o Barroso, vamos lembrar que em 2022 ele dizia que não, o Supremo Federal e o ministro eles não tinham lado. Criou-se uma lenda no Brasil, difundida pelas redes sociais, de que o Supremo Tribunal Federal é contra o presidente.
Agora ele diz que derrotou o bolsonarismo. Nós derrotamos o bolsonarismo. Ué, se ele derrotou o bolsonarismo, ele agiu, né, de maneira político-partidária. Ele está agindo de acordo com um espectro político. E isso é vedado. Isso é crime de responsabilidade para um ministro do Supremo. Então, baseado nisso, parlamentares da oposição já afirmaram que vão entrar com o pedido de impeachment. O Carlos Jordi, que é líder da oposição, ele foi o primeiro a colocar, né? Quero apresentar a vocês o ministro Barroso, vice-presidente do STF. Eis aqui algumas das frases dele. Eleição não se ganha, se toma. Perdeu o mané. O judiciário passou a ser um poder político. E mais recentemente, nós derrotamos o bolsonarismo. E vale destacar que no início do ano passado, Barroso participou de um evento nos Estados Unidos com o tema Como se livrar de um presidente. Essa frase que o Barroso disse, nós derrotamos o bolsonarismo, foi num congresso da UNE. E é muito grave. Nós queremos questionar o ministro a quem ele se refere por nós. Quem são nós? A quem ele se refere na primeira pessoa do plural. Porque Barroso, como ministro do Supremo, ele representa um colegiado, o Poder Judiciário, o STF. Ele quer se referir ao STF ou ele está se referindo ao outro lado? O lado que ele diz que derrotou o bolsonarismo. Por isso que nós entramos com um processo de impeachment contra o ministro do Supremo por estar infringindo a própria lei do impeachment, a Lei 10.079. No artigo 39 diz, são crimes de responsabilidade dos ministros do STF. Inciso 2, proferir julgamento quando por lei seja suspeito na causa. 3, exercer atividade político-partidária. E 5, proceder de modo incompatível com honra, dignidade e decoro de suas funções. Se houver um mínimo de dignidade nos senadores, eles vão aceitar esse processo de impeachment. Porque é clara a tentativa de destruição da nossa democracia, a interferência nos demais poderes e interferência nas eleições a partir de um ministro que demonstrou que ele tem lado. Vale destacar que Barroso será o próximo presidente do STF. Será o maior assinte à nossa democracia. Ele não pode presidir a nossa Suprema Corte, pois já demonstrou que é um militante que interfere na política, desequilibrando o jogo democrático. Por isso que nós, além do processo de impeachment, também estamos pedindo a suspeição de Barroso em todos os processos que envolvam Bolsonaro e seus aliados. Precisamos agora de mobilização máxima para que essa desmoralização não possa se perpetuar no nosso país. E aqui, engraçado que na matéria do Poder 360, né, que não tem nada de bolsonarista, eles colocam, não é a primeira vez que Barroso se manifesta contra o bolsonarismo. Em novembro de 2022, depois da vitória das urnas, né, o ministro do STF foi abordado por manifestantes e soltou a frase, perdeu o mané, não a mola. Alguns meses antes, em junho do mesmo ano, Barroso foi hostilizado por um homem nos Estados Unidos, quando estava em Harvard para palestrar. O ministro foi chamado de demônio e de boquinha de veludo naquela oportunidade. Então, ele foi hostilizado em Harvard. Mas é curioso essa atuação do ministro, porque ele foi um dos ministros, né, que começou esse processo da eleição de 2022. O Barroso, depois Fachin, depois Alexandre de Moraes. O ministro Barroso, inclusive, na matéria do Financial Times, que diz que houve uma interferência dos Estados Unidos para salvar a democracia e apoiar o processo eleitoral brasileiro, o Barroso ele responde àquela matéria, né, dizendo que de fato pediu demonstrações da embaixada americana para que apoiasse o processo eleitoral. E agora, né, nesse contexto dele pedir um apoio externo para apoiar o processo eleitoral, inclusive esse apoio veio de diversas maneiras, o ministro Barroso, né, ele também está colocando aqui que esse processo, na verdade, não era só um processo de apoio eleitoral, mas para derrotar o bolsonarismo. Porque quando eles colocam na primeira pessoa para dizer que derrotou o bolsonarismo, isso fica claro, né, que ele tinha a intenção, durante esse processo, de derrotar o bolsonarismo. Se isso for comprovado, vamos colocar assim, ou na verdade nem comprovado, né, aceito
pelo judiciário brasileiro, e realmente, de fato, ele deveria perder, né, o seu cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal, de acordo com a lei já mencionada aqui nesse vídeo. Agora, diante da situação que o Brasil vive, de uma democracia relativa, como apontou o Lula, eu acho um tanto improvável. Mas, caso isso aconteça, né, vamos lembrar que o Lula indica o ministro que assumiria no lugar do Barroso. Então, além dele indicar o Flávio Dino no lugar da Rosa Weber, abriria um leque para ele indicar mais uma pessoa aí, né, com esse impeachment do Barroso. Agora, qual é a minha opinião, pessoal, diante de tudo isso? Agora aqui não é só notícia, é parte da minha opinião. É preferível, sim, o impeachment devido, comprovado, né, aberto um processo de impeachment, julgado o ministro Luiz Roberto Barroso, né, e comprovado a sua atuação político-partidária, como ele declarou num palanque, de fato importante que o Senado, mesmo com uma futura indicação do Lula, né, o que provavelmente ele vai indicar alguém ali do espectro político dele, mesmo assim é importante esse processo de impeachment para tentar, pelo menos, reequilibrar as forças das instituições. Seria muito importante esse processo, mesmo com esse efeito colateral da indicação do Lula. Tá? Isso aqui é a minha opinião, fecha aqui agora a minha opinião. Vamos voltar para a nossa pauta, que é um ex-ministro, né, do governo Dilma, afirmou que teve fraude eleitoral em 2018. E essa fraude eleitoral de um processo que foi aí presidido pela Rosa Weber, quando ela era ministra do TSE, essa fraude eleitoral colocou o presidente Jair Bolsonaro no poder. Então, ele está atacando a democracia, levando aqui em equivalência, né, qualquer tipo de questionamento do processo eleitoral. Hoje é um ataque à democracia, então ele está atacando a democracia de 2018. Vamos dar uma olhada. E também lembro que agora que acabou a assim chamada República de Curitiba, golpista, sua vitória marcará a volta de Curitiba à República, aos valores republicanos. Com o senhor sendo acolhido por aqueles que defenderam, no âmbito do direito, naquele Estado, a democracia contra a fraude eleitoral que levou ao poder quem jamais ganharia eleições livres e limpas. Esse aí foi o Renato Giannini Ribeiro, né, que foi ministro por 5 meses apenas no governo da Dilma, ministro da Educação. Ele também é presidente da Sociedade Brasileira para o Processo de Ciência. Então o Renato Jaime, né, ele afirma que tem fraude eleitoral, que se tivesse eleições limpas, jamais Bolsonaro ganharia. Né? Aí vão contextualizar que isso aqui seria uma forma das ações da Lava Jato teriam maculado a eleição de 2018. Se você quer levar em conta que uma ação judicial ou que um poder judiciário ele tem o poder de interferir no voto popular, o mesmo poderia ser falado para as eleições de 2022, no qual houve revisionismo da pena do Lula, do qual, por exemplo, houve uma atuação de um ministro que hoje está dizendo que derrotou o bolsonarismo, atuando como presidente do TSE em determinado momento. Então, se vale para um, vale para o outro. Então, são temerárias as falas do Giannini Ribeiro. Pessoal, vamos aqui para a próxima pauta, que é o voto impresso tomando força, capitaneado pelo... só um detalhe, antes da gente ir para a próxima pauta, nesse mesmo evento aí, que ele falou essa barbaridade, né, de 2018, teve a Janja também maltratando uma mestre de cerimônia. Vamos dar uma olhada aí. Silvio Crestana. Chamamos Selma Maria Bezerra Jerônimo. Segura um pouco, amiga. Você vê que ela se acha ali dona do palco, né? Ela quer cumprimentar o cara, ela quer aparecer. E na ânsia de querer aparecer,
ela ainda comete a gafe de falar perto do microfone, causando um climão ali, e sem contar a sua arrogância contra a mestra de cerimônia. Ela poderia ter pedido essa calma de maneira mais adequada. E ainda chamou de amiga, né, demonstrando, sei lá, um tratamento um tanto esquisito, né? Enfim, essa é a Janja. Segura um pouco, amiga. O senador Cleitinho voltou com a PEC do voto impresso. Ele vai precisar de 27 senadores para começar essa tramitação. Quem está apoiando ele nessa luta aí é o Jorge Seife, também do PL de Santa Catarina, né, e ex-secretário da Pesca do governo Bolsonaro. Olá pessoal, senador Jorge Seife falando. Estou aqui na Embaixada do Cidadão Catarinense em Brasília, no nosso gabinete, e hoje com a grande honra de estar com o senador Cleitinho, qual fizemos uma proposição do voto impresso auditável. E para que isso, pessoal? O Brasil, Cleitinho, é um dos únicos países que não tem uma conferência, uma verificação para auditoria da votação eletrônica, que às vezes é muito questionada. Então, obrigado pela visita e eu queria que você falasse aí, desse um abraço para os catarinenses e pedisse o apoio de todos aí. Precisamos do apoio de todos vocês. A gente pede aqui, a gente tem 11 assinaturas, a gente precisa de 27 assinaturas, então o que a gente pede aqui humildemente, dentro do respeito, você que tem seu senador também, mande um e-mail para ele, eu ligo para ele, mande um WhatsApp pedindo para ele assinar. Deixar bem claro que a gente quer que é mais segurança e transparência. Quando você não compra um carro, você não pede um airbag nele para ter mais segurança, então é só para trazer mais segurança para você que é o eleitor. Né? Então, o que a gente está fazendo aqui é o que a população brasileira também pede para nós. É verdade. Então, o que a gente pede para vocês é que viralize esse vídeo aí nos grupos do WhatsApp, no TikTok, no Facebook, no Instagram, em todas as redes sociais, para a gente mobilizar, ter as assinaturas para essa PEC poder tramitar e a gente poder aprovar esse projeto. Não é isso, Jorge? Mais transparência, credibilidade para o sistema de votação brasileiro. Cleitinho, tamo junto. Tamo junto. Valeu. Valeu. Eles voltam com esse pedido da PEC, que teve o ministro Barroso atuando em 2021, quando ela foi derrotada na Câmara dos Deputados. Houve uma pressão muito forte do Supremo Tribunal Federal, e agora nós estamos vendo aí, de novo, né, esse assunto voltando à tona, ainda mais nesse contexto aí, no qual o Barroso acabou alimentando, né, com essa fala aí, e já está conseguindo a assinatura do senador Cleitinho. Tá? O senador Cleitinho vai precisar de 27 assinaturas, no caso um terço aí dos senadores, para poder começar essa tramitação. E pessoal, vejam só, Ricardo Salles, que é relator da CPI do MST, expôs, né, o que ele chama de malandragem, né, malandragem e exploração da miséria alheia, e também uma forma de ganhar votos. Ele mostra líderes de invasões de terra que estão vendendo esses lotes, né, e cobrando alto. Vamos dar uma olhada no vídeo. Nós temos uma ocupação no Jardim Guatemi que é R$5.000 de entrada, mais 160 parcelas de 380. Eu tenho lá em Suzano 800 lotes, 10 mil de entrada e mais 180 parcelas de 500. É brincadeira? É mole isso? Por isso eles estão reclamando tanto da CPI do MST. Pessoal, estão vendo aqui atrás 2 livros sobre o presidente Jair Bolsonaro. Um é o Mito 4, que eu já apresentei aqui para vocês, e esse aqui é o livro Jair Bolsonaro, o fenômeno ignorado. Esse livro ele foi escrito por alguém da família Bolsonaro, né? Por isso é um livro tão importante para você ter na sua coleção. É um livro que conta a história, o início, como Bolsonaro chegou lá, o fenômeno ignorado pela mídia, pelos analistas políticos. Esse livro você consegue adquirir, né, com desconto na livraria Vista Pátria. Ele foi escrito pelo Eduardo Bolsonaro, filho do presidente Jair Bolsonaro, dando melhor como alguém da própria família, para poder trazer detalhes, né, bastidores ali interessantes. Ele está com desconto. Ao invés de você pagar R$ 84,90, você consegue um desconto de 27% comprando no link que está no primeiro comentário. Você vai levar por R$ 61,98, tá? E o livro O Mito 4, que está aqui atrás, também está com desconto. Você consegue os dois aí no link do primeiro comentário. Lá você também pode fazer o apoiamento do canal através do Pix, que também está no primeiro comentário. Esse Pix você consegue apoiar o canal financeiramente, ajudar o nosso trabalho aqui diante de um cenário nada favorável para quem quer fazer um jornalismo com um viés de direita, né? Sabemos muito bem o clima que nós estamos vivendo no Brasil. Vamos lá para a próxima pauta. O TCU quer
caçar o salário do presidente Jair Bolsonaro. Na verdade, foi o Ministério Público Federal pediu ao TCU uma apuração quanto às supostas irregularidades no salário que ele recebe como presidente de honra do PL, que paga ao presidente da República aí uma remuneração de R$ 41 mil por mês. Na ação enviada ao tribunal, o procurador Lucas Furtado afirmou que é possível verificar que a estrutura de um partido político está sendo utilizada para remunerar uma pessoa que foi considerada inelegível. Então ele é presidente de honra do PL. Mas como ele foi considerado inelegível pelo TSE, eles não se dão satisfeitos por ele não poder concorrer a um cargo político. Agora eles estão querendo que ele não receba nada, né, que ele não tenha salário. Por quê? Porque o salário vem de um partido político. Vem do fundo eleitoral, não, do fundo partidário. Então, ele não poderia receber. Veja o nível de perseguição e de sufocamento financeiro que eles querem trazer para o presidente Jair Bolsonaro. Não é à toa que nós vimos aquela campanha do Pix a favor do Bolsonaro, né, ter tanto sucesso. Além do pedido da apuração e remuneração paga ao presidente do PL, o procurador solicita que o TCU, se o TCU tiver o entendimento de alguma irregularidade, que os pagamentos sejam suspensos imediatamente. Furtado também disse que, por Bolsonaro ter sido considerado inelegível, o valor pago, segundo o seu entendimento, é uma violação direta e mortal do princípio da moralidade administrativa. É sério, Furtado? Você está preocupado com a moralidade administrativa do Brasil? Eu acho que você não deveria estar mirando o presidente Jair Bolsonaro se realmente você estivesse, né, preocupado com o princípio da moralidade administrativa. Isso aqui é pura perseguição política, faz parte do salvamento da democracia, né? É impressionante o nível da coisa. E ontem nós vimos aqui o Lula, através de decreto, desmobilizando as escolas cívico-militares. E parece que, mais uma vez, vai sobrar para o Nordeste. Porque os governadores resolveram reagir a essa ação do Luiz Inácio Lula da Silva. E vários governadores já indicaram que vão manter o colégio militar com a estrutura estadual. Né? Dentre eles, nós temos aqui o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, né, que disse agora pela manhã que vai manter. Vejam só, até o prefeito do Rio, Eduardo Paes, disse que vai manter o colégio aqui do bairro do Rocha, né? Ele vai manter também o colégio, que diz que o colégio é bom, e vai manter a estrutura cívico-militar. O Jorginho Melo, em Santa Catarina, também vai manter. O Ratinho Júnior, no Paraná. O Ibanez Rocha, no Distrito Federal. E também o Tarcísio de Freitas, em São Paulo. E também o governador do Mato Grosso do Sul. Esses são os estados que vão manter as escolas cívico-militares. Se você não faz parte desses estados, infelizmente, né, vai sofrer aí, com esse aparelhamento do PT, né, essa desmobilização que vai visar os estados do Norte e do Nordeste, não tem a menor dúvida, porque lá esses governadores não farão nenhum esforço para manter isso. E o presidente Jair Bolsonaro ontem, após o seu depoimento, falou sobre as histórias do Marcos Duval. Vamos dar uma olhada. Vou explicar. Isso aqui é um zap do senador Marcos Duval, enviado ao ministro Alexandre de Moraes. Por que nós temos isso? Porque esta mensagem foi encaminhada também ao presidente. Leio a mensagem. Boa noite, ministro. Desculpe incomodá-lo no seu horário de descanso. Acabei de pousar no meu estado, só retorno para Brasília na próxima terça-feira. Mas preciso adiantar uma parte do encontro que considero de alto grau de importância. Quem está fazendo toda a movimentação com o objetivo de levá-lo à perda de função de ministro e até ser preso é o DS. O PR não está fazendo nenhum movimento nesse sentido. O DS está tentando convencê-lo, dizendo ao PR que eu conseguiria adquirir as peças. O presidente responde a esta mensagem ao senador Duval. É a única ocasião em que o presidente interage com o senador. Coisa de maluco. Exatamente. Senador Duval responde. Exatamente. O senhor pensou em denunciar em algum momento depois que ele falou isso? Pô, isso é coisa de maluco, eu não vou denunciar ninguém, pô.
Quer ficar, querido? Quer ficar? Valeu, pessoal. Então, segundo o presidente, é coisa de maluco e fim de papo. Pessoal, gostou do nosso programa hoje? Peço que você se inscreva no canal. Se assistiu até agora, se inscreve no canal. Se inscreva também nas nossas redes sociais e compartilhe esse vídeo com mais pessoas. Muito obrigado para você que assistiu até aqui. Um forte abraço. Tchau, tchau.